Após Jeremias, antes de Ezequiel, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Após Jeremias, antes de Ezequiel. Após o livro de Jeremias. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aleluia! Você crê que Deus ele vai fazer o impossível pela tua vida nesta noite. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21 ao 25. Aqui na minha Bíblia a versão é um pouco diferenciada da de vocês, então prestem bem atenção, atentem bem para aquilo que Deus tem para nossas vidas no dia de hoje. Versículo 21. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. Frisando o versículo 25. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Voltando no versículo 21, eu quero deixar isso guardado na tábua do teu coração. Eu quero lembrar aquilo que pode dar esperança na minha vida. Amém? Vamos se acender aplaudindo e glorificando o Senhor, porque esse Deus tão misericordioso está aqui nessa noite. Esse Deus tão misericordioso está aqui para te dar esperança no dia de hoje. Analisando o contexto, analisando a história de Lamentações de Jeremias, se formos analisar esse livro, veremos que a nação de Israel, a nação de Jerusalém estava sendo destruída pelo exército babilônico. Veremos então a destruição do povo de Jerusalém pelo exército da Babilônia por volta de 587 a.C. O livro de Lamentações de Jeremias é composto por 5 poemas e Jeremias nos relata de forma horrorosa o que aconteceu com o povo naquela época. O que a Babilônia representou para aquele povo hebreu, naquela nação, naquela época, naquele tempo. Se formos analisar o quadro que Jeremias ele estava, a condição física, a condição espiritual, a condição emocional que Jeremias se encontrava naquela época, veremos então que ele estava triste, que ele estava com o seu espírito angustiado, que ele estava com a sua alma angustiada. Só que dentro esse poema que Jeremias nos descreve, dentro da palavra do Senhor, eu encontro no capítulo 3, a partir do versículo 21, que acabamos de ler, que ali no meio daquela angústia que ele estava passando, ali no meio talvez daquele vale que ele estava enfrentando, daquele momento difícil que ele estava passando naquele momento, ele nos relata que ainda restava esperança. Ele nos relata que Deus era misericordioso. Ele estava nos relatando que ele se encontrava no estado difícil. Ele estava nos relatando que a nação se encontrava no estado difícil. Só que Deus ele tinha uma infinita misericórdia para com a vida daquele povo. Deus ele poderia trazer esperança àquilo que não existia mais, talvez naquela nação. Só que eu não quero vos pregar nesta noite acerca do que Jeremias fez ou acerca de como Jeremias se comportou. Lendo estes versículos, Deus tocou no meu coração e me deu o seguinte tema para esta noite: quebrando os retrovisores da decepção. Será que você pode repetir comigo? Quebrando os retrovisores da decepção. Vamos repetir mais uma vez para ver se vocês aprenderam. Quebrando os retrovisores da decepção. Agora eu faço uma pergunta para vocês e eu espero obter resposta. O que o retrovisor significa? A igreja não sabe? O que o retrovisor significa? Olhar para trás.
Vejamos então, vamos pegar um carro, um automóvel, uma moto. A moto ela tem os dois retrovisores, um do lado direito, um do lado esquerdo. O carro do mesmo jeito, lado direito, lado esquerdo. Se esse retrovisor estiver mal posicionado, eu não vou conseguir avistar bem o que está vindo lá atrás. Se esse retrovisor estiver virado, eu não vou conseguir avistar nada que eu deveria ter que estar vendo lá atrás. Só que ao mesmo tempo que eu tenho que ter essas cautelas e os cuidados com o retrovisor, eu vejo que eu olhando o retrovisor de um carro, eu estando numa moto e olhando o retrovisor, eu estou olhando para o que está ali atrás. Eu estou olhando aquilo que está atrás de mim. Eu não consigo, se eu ficar olhando para o retrovisor, eu não vou conseguir olhar, eu não vou conseguir ver o que está à minha frente. Eu estou olhando aquilo que está por trás de mim. E não tem como eu ver nenhum objetivo, não tem como eu avistar nenhuma pista a mais, não tem como eu ver outra coisa se eu estiver olhando simplesmente para o retrovisor. Nesta noite eu venho aqui para te dizer o seguinte, que o retrovisor de um automóvel, assim como um carro e como uma moto, como qualquer automóvel precisa de um retrovisor, nós temos os nossos retrovisores nas nossas vidas. Mas como isso acontece? Como que nós temos isso? Vejamos que tem muitas pessoas nos dias de hoje que elas não conseguem prosseguir, elas não conseguem evoluir porque elas estão olhando para o passado. Elas estão olhando para aquilo que passou. Elas estão preocupadas com as decepções que elas sofreram. Elas estão preocupadas com aquilo que elas fizeram de errado ontem. Elas estão preocupadas com as pessoas que as machucou ontem, com a pessoa que a decepcionou há um tempo atrás. E muitas das vezes ela deixa de viver o seu presente, ela deixa de avistar coisas novas porque ela está com o seu olhar fixado no retrovisor da sua vida. Ela olha dentro do seu coração, ela procura dentro do seu coração e a única coisa que ela acaba achando é mágoa, é decepção, é tristeza, é solidão, é desespero. E o que é que acontece? Ela fica fixada ali no seu retrovisor e fala, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não consigo avistar uma solução para o meu problema, eu não consigo avistar uma saída para a minha vida, eu não consigo me focar em outra coisa, eu não consigo ver outra coisa senão aquilo que aconteceu comigo. Porque as coisas, quando o inimigo lança algo na nossa vida, não é para nos abater simplesmente por um dia, não é para nos abater simplesmente por uma hora, pastor, não é para nos deixar abatidos simplesmente por alguns minutos, não. Quando o inimigo ele lança algo nas nossas vidas, é para nos abater de verdade. Eu ouvi por certa vez algo que eu nunca esqueci da minha vida. Quantos já levaram uma queda, ou quantos já fizeram uma cirurgia, ou algo do tipo e tem uma marca no corpo? Quantos já fizeram algo, já tiveram uma queda, e essa queda te deixou com uma marca? Eu aprendi o seguinte, naquele momento que eu caio, naquele momento que eu fiz aquela cirurgia, naquele momento que eu passei por alguma coisa dolorosa que machucou meu corpo, naquele momento eu senti a dor, naquele momento eu passei por um processo de cicatrização, e depois que eu passei por todo aquele momento difícil, aquilo me deixou uma marca. Só que essa marca, ela não dói, só que a marca ela ficou. A marca, ela não me causa mais dor, mais desespero, eu não tenho a necessidade de tomar remédios, eu não tenho a necessidade de fazer curativo, só que a marca, ela permaneceu ali, porque aquilo que aconteceu, doeu, aquilo que aconteceu, machucou, então aquela marca, ela tem que ficar ali. Mas por que aquela marca, ela tem que ficar ali? Não é para todo dia eu acordar e falar, nossa, aconteceu assim, 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 assim comigo. Aconteceu desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não, aquela marca ela está ali para, quando você pensar em parar, você fala, nossa, eu passei por tudo isso, estou com essa marca aqui, ó. Eu tenho que continuar. É, meu Deus, essa aleluia. Marca não me traz mais tormento. Essa marca não me traz mais decepção. Essa marca que eu tenho na minha vida não me traz mais tristeza. Pelo contrário, essa marca aumenta a minha vontade de prosseguir. Por quê? Porque eu sei que eu passei por essa marca. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando para a sua vida no dia de hoje? Eu não sei o que você passou, eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje. Eu não sei o quadro da tua história. Só que eu sei que todo mundo tem um tipo de marca. Eu sei que todo mundo na vida uma vez passou por alguma decepção. E talvez essa decepção hoje está te impedindo de prosseguir. Talvez essa decepção hoje está te impedindo de avançar. Será que você pode adorar a Deus por um minuto? Aleluia! A graça de Deus me enxuga. Olha, pastor, eu não sei o que está acontecendo neste culto, mas Deus está tendo um encontro comigo.
Mas os